A paz do Senhor para todos. Desejo que estejam bem e firmados em Cristo Jesus. Eu quero, a partir desse momento, compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus que tem me chamado a atenção. Tenho observado nos Evangelhos, tanto nos 3 primeiros Evangelhos como em João, como que Jesus, ele anda o tempo todo direcionado a um propósito. O tempo todo. Mesmo que ele dá uma parada para fazer alguma coisa, essa parada não é debitada do propósito. Muito pelo contrário, ela é adicionada ao que ele está fazendo. E que nessa simples meditação, Deus possa nos conduzir no conhecimento dele. Deus possa nos conduzir a ir mais adiante nos seus eternos propósitos. O propósito não era só do ministério de Jesus. Nós somos o propósito de Deus. E estamos obedecendo, caminhando em direção a uma consumação. Assim como Jesus gritou na cruz, está consumado, naquele grande dia, quando nós olharmos na sua face, nós também poderemos dizer, está consumado. Então há um propósito, há um direcionamento. E eu quero que você preste bastante atenção, que você se deixe trabalhar pelo Espírito Santo. Nesses dias eu tenho buscado muito isso, não que não buscava antes, mas mais intensamente, porque é como se nós estivéssemos dentro de um incêndio, procurando entender a razão do incêndio e como passar pelo incêndio. Não vou dizer nem sair do incêndio, mas como passar, porque ele já existe. E que em tudo Deus nos conduza nesse negócio. O trecho que nós vamos ler está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 53, que diz assim: completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam porque viram que ele ia para Jerusalém. Então, há ali nesse texto um entendimento de Jesus, de continuidade do seu propósito. E há também uma resposta do próprio Jesus na sua caminhada. E, irmãos, entenda, nós estamos falando do Deus que é Espírito e que fez as coisas físicas, que fez o mundo visível. E eu quero chamar essa meditação de quando o assunto é a salvação do outro. Jesus não precisava de salvação e não precisa. Jesus não precisava fazer o que fez. Por ele, não. Por que ele fez isso? A palavra diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas buscar e salvar o que se havia perdido tem que mostrar também essa salvação, essa necessidade de salvação para ele. E é por isso que Jesus mostra no plano físico, porque ele veio redimir o corpo. E redimindo o homem, ele também, com certeza, estará redimindo a sua criação toda. Porque a terra sofreu maldição por causa do pecado do homem. Mas na redenção do homem, a terra também será redimida. Jesus não morreu para salvar a terra, é para salvar o homem, porque a redenção do mundo criado depende da redenção dos seres que pecaram, por assim dizer. Então, entenda, vamos observar o passo a passo dessa revelação nesses versículos. Claro que esse assunto não vai se esgotar aqui, seria muita pretensão minha falar que esse assunto termina aqui. Jesus estava num momento de relativa calma, talvez até de sucesso no seu ministério terreno. Como homem, ele estava indo muito bem. Ele fez curas, ele enviou os 12 em missão,
E eles foram e voltaram trazendo um relatório positivo da sua missão. Ele multiplicou pães e peixes, Jesus. Ele discursou e venceu os oponentes. Ninguém conseguia resistir à palavra de graça na sua boca. Ninguém ia conseguir, quando ele fala que ele é o pão, e eles ficavam debatendo com ele, mas o que dizer, pois se ele multiplicava pão? Então, ele poderia falar, alguém criticar, mas Moisés nos deu o pão do céu, e falou, esse pão aí saiu da onde? Aí ele falou assim, não, saiu do pãozinho que o menino te deu. Eu falei, não, mas ele saiu da onde? Como que come pão tanta gente? O pão de um menininho, não tem jeito. Ele foi reconhecido como filho de Deus, ele estava indo, passando por Cesareia, na direção de Cesareia, e ele pergunta aos seus discípulos, quem que os homens dizem que eu sou? Eles disseram várias coisas que já seriam de bom tamanho, né? Um dos profetas antigos, Jeremias, Elias, bem nomeado, são títulos bons, mas veja bem, Pedro diz, e tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. E ele vai observar que já no seu ministério a revelação aos seres humanos estava acontecendo, não só a revelação dele presente, mas a revelação dentro dele. É como se ele estivesse sendo já posicionado por uma ação espiritual dentro da mente das pessoas que precisavam reconhecê-lo para ser salvas, reconhecê-lo e aceitá-lo, né? Então, ele estava bem, seu ministério estava sendo aprovado, já tinha sido falado lá no seu batismo que ele era o filho amado em quem Deus se compraz, e é interessante que dali Jesus sobe para o Monte da Transfiguração, e lá mais uma vez é dito que ele é o filho amado, os discípulos reconhecem, expulsou demônios, descendo do Monte da Transfiguração, Jesus vai expulsar demônios, e ele está bem, digamos assim, as multidões vão atrás dele. Ainda que você possa dizer, mas só vão atrás dele por causa disso e daquilo outro. E quando você faz alguma coisa em público, você quer que as pessoas vão atrás de você por causa daquela coisa ou não. Se não é para a pessoa aí, não faça. Então Jesus estava adquirindo algo, humanamente falando, de sucesso pessoal. Mas esse não era o objetivo dele. E nem ele pensou em si mesmo que isso lhe encheria os olhos, né? Jesus não tinha essa concupiscência. Latente podia ter, mas patente não tinha. Ele não deixava isso tomar conta dele. O texto diz, completando-se os dias para a sua assunção, para subir ao céu, para voltar ao céu. Num primeiro olhar, nós podemos dizer, que bom, olha, está chegando a hora. Apesar dele estar aqui, ele estava como que diminuído na sua glória, ele estava tendo que se sujeitar às necessidades dos seres humanos. Vou voltar para casa, porque na minha casa eu estou aqui ao mesmo tempo, mas aqui eu tenho experimentado sensações que não são tão boas. E também de mais a mais, até aqui está indo tudo muito bem. Estou ganhando, na média estou indo bem, né? Já mostrei quem eu sou, já mostrei para as pessoas, está ótimo. Até que não foi tão ruim assim o ministério terreno, Jesus poderia dizer. Mas, veja bem, ainda que parecesse que o ministério de Jesus poderia ser concluído em dias bons, em épocas em que as coisas estavam muito bom, que a coisa parecia estar sob controle. Jesus sabia dos seus propósitos. Aliás, os propósitos estabelecidos para ele passaram a ser os propósitos dele. E o texto vai continuar. Manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Manifestou o firme propósito de Jerusalém. Qual a diferença? Um olhar humano vai dizer, que bom. Jerusalém é a capital de um país religioso.
Jesus era um mestre em matéria dos ensinamentos sobre Deus, sobre religião. Jesus era um mestre e dentro da capital ele teria mais proeminência, ele teria acesso a mais pessoas, inclusive os judeus da dispersão, eles quando iam para lá, eles iam mais aonde? Na capital, para as grandes festas. Jesus sabia que ainda havia muita coisa a ser feita e a parte dura do processo da nossa redenção ainda estava por vir. Ir para Jerusalém, a capital da revelação do amor de Deus, era difícil. Por que Jerusalém é a capital da revelação do amor de Deus? Porque Deus se propõe a se manifestar em através de Jerusalém, a cidade que ele elegeu para pôr ali o seu nome. Era lá onde ele permitiu a construção de um templo e ele aceitou esse templo. Era realmente o lugar onde, se Jesus é Deus, digamos assim, é o lugar que eu estabeleci para manifestar a minha glória na terra. Agora chega ele. A glória do Santo dos Santos entra pelos portões. Agora ele, em pessoa, está chegando. Mas veja bem, ir para lá era difícil, pois ela se tornou assassina dos profetas. O mesmo Jesus, por transcrição de Lucas, Lucas vai escrever, e nós vamos saber através de Lucas aqui, ele vai falar no capítulo 13, 33. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Esse é um dos ofícios de Jesus, é ser profeta. Ele sabia que Jerusalém era a maior assassina de profetas que existiam. Era a maior assassina de profetas. Mas por quê? Veja bem, quem era um profeta? O profeta era uma pessoa que vivia no meio do povo e ele recebia a palavra de Deus e falava ao povo. O profeta, na maior parte do seu tempo, ele exortava, ele chamava o povo a uma relação com Deus. O profeta, ele deixava bem claro que Deus não estava ligado em sacrifícios e ofertas. Não era isso que movia Deus. Mas é exatamente um coração contrito e voltado para Deus. Aí sim as ofertas eram aceitas. Não tenta fazer uma dissociação do trabalho do profeta, como o trabalho do sacerdote, por exemplo. Não, porque nós estamos, eu tenho presenciado muito os discursos, as discussões, e eu tenho observado muito que nós somos mentirosos, mesmo quando mostramos alguma coisa real. Porque nós estamos querendo mostrar sempre um lado só da moeda. Nós somos capazes de cunhar perfeitamente os dois lados das moedas das nossas discussões. Falar, o profeta diz que importa o meu coração e que Deus não quer sacrifício. Escuta, Deus instituiu o sacrifício para ser levado a ele por pessoas de coração arrependido. Quem instituiu o sacrifício foi Deus. Tá? Então, o profeta falava assim, gente, não adianta fazer assim. Não adianta levar o sacrifício a Deus com o coração sujo. É isso que o profeta está dizendo. Mas isso não quer dizer que eu tenho um coração tão limpo que eu não preciso de levar o sacrifício a Deus. Porque lembre-se, você é um ser espiritual. Sim, você tem um espírito de Deus. Você tem o espírito do homem e como salvo você tem que ter o espírito de Deus. Senão você não é salvo. E você tem que entender que você é carne. E Deus veio redimir a carne com nossos pensamentos e as nossas atitudes, a nossa vontade. E o processo da santificação só é
visível se executado na carne. Então começa lá dentro de mim e eu sou capacitado a fazer a vontade de Deus. E isso só é provado se eu fizer. Então eu não tenho como falar assim, não, eu sou salvo e agora eu vou viver a salvação, como se isso fosse uma coisa da mentalidade apenas, que ficasse em um ponto onde você só alcança com a mente. Isso é o pensamento do gnosticismo, uma heresia que atacou a igreja lá no início da igreja. E esse gnosticismo é a raiz das religiões de magia. Então nós temos que entender que a nossa presença faz a diferença ser vista. Então Jesus, ele foi para Jerusalém para que não acontecesse que um profeta fosse morto fora de Jerusalém, um profeta enviado por Deus, e ele mesmo vai dizer, olha, Jerusalém, eu que enviava para você os meus profetas, eles eu madrugando e falando, mas você uns apedrejava, outros matava, enfim, você vai ver o que vai te acontecer, mas isso aí é outra história interessante. Por que Jerusalém se tornou, então, a capital de matar profetas? Ao invés de ser a capital de catalogar profetas, de ter lá lugar para eles falarem, né? Como Jeremias falava e mandava Baruque escrever, era para ter milhares de escribas pegando e copiando, os copistas copiando, e leva as palavras para o povo precisa saber, não, vamos matar Jeremias. Assim também Jesus entra em Jerusalém para que se cumpra aquilo que já era de praxe. Mas por que era de praxe? Por causa do relativismo. O relativismo traz isso. O relativismo fez a revelação de Deus ser confundida com a tradição da mente dos homens. Esses homens eram chamados grandes de Jerusalém. Eram os sacerdotes, era o povo. Deixa eu te falar uma coisa mais uma vez. Não existe grande se não tiver um pequeno sustentando. Tá? Veja bem, lembre-se que os grandes não são grandes se o povo não quiser. Vamos observar o que Jeremias vai falar no capítulo 5, versículos 31 e 32 do seu livro. Olha a chamada, primeiro capítulo 5 já mostra os pecados do povo, assim, uma coisa absurda. Mas olha só o versículo 30 e 31 do capítulo 5 de Jeremias, versículos 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam de mãos dadas com ele. E o meu povo assim o deseja. O meu povo assim o deseja. Mas o que fareis quando chegar o fim? O versículo 29 diz assim: não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Nós sabemos que Deus realmente vai trazer a juízo, mas enquanto Ele não traz, isso está acontecendo. Um profetiza falsamente, o outro tem interesse nessa palavra porque traz riqueza para ele, mas é interessante que o povo quer assim. O povo quer assim. Porque se é mentira, por que o povo segue a mentira? Eles são inocentes. Eles são inocentes por causa da minha mentira? Eles são inocentes? Então quer dizer que eles vão ser salvos. Eu fui enganado na terra. Irmãos, por favor, lembre-se, há uma culpa geral. E Jesus está andando para redimir. E ele, sabendo que ele estava andando nesse mundo, lembre-se, Jesus estava buscando e salvando o que se havia perdido. Ele não estava cumprindo algo para ele. Dele era a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Para ele, ele não está perdendo nada. Ele não perde, ele é quem ele é. Aquele Jesus caminhando na terra era 100% homem, 100% Deus. Então, queridos, não tem porquê nós largarmos esse entendimento de que era necessário para mim. Jesus manteve o firme propósito de ir para Jerusalém.
Então, ser profeta e ir para Jerusalém era uma situação difícil, né? Esses dias nós falamos sobre o profeta que não tem valor na sua casa. Você imagina, é a Jerusalém dele, né? É a Jerusalém dele. Meus queridos, no caminho para fazer a vontade de Deus, haverá lutas que atingirão a essência do propósito. O texto diz: mas não o receberam porque viram que ele ia para Jerusalém. O historiador vai dizer: mas isso é normal naquele lugar. Eles eram inimigos dos judeus. Os samaritanos eram israelitas também, meio israelitas, misturados com os outros povos. E os judeus eram aqueles que preservaram a linhagem. Então eles tinham um certo ranço entre eles. Ok, isso é verídico pela história. Mas é interessante que isso está colocado aqui e não seria algo muito importante para Jesus, como simplesmente Jesus, como pessoa. Mas isso foi colocado aqui e eu quero tirar desse pedacinho do texto aqui uma explicação, um entendimento para nós hoje. Qual era o problema? Eles não receberam Jesus mesmo na pousada. Olha só, mesmo que ele pagasse, mesmo que ele tivesse como se sustentar, e ele e os seus discípulos, eles não receberam por uma questão injusta, uma vez que ele tivesse dinheiro para pagar, só porque ele ia para Jerusalém. A vida de cada crente é como quem está indo para a capital do amor de Deus, da revelação de Deus. A Bíblia diz que há uma nova Jerusalém. Nós estamos caminhando para lá. Lá é a nossa pátria. E nós podemos não ser recebidos nesse mundo exatamente porque nós estamos indo para lá. E eu quero refletir sobre isso aqui, porque o ataque é na essência do que eu estou fazendo. O ataque não é, irmãos, o ataque não é algo assim que pode passar despercebido e não fazer diferença no ministério. Não, o ataque é na essência. Jesus não foi recebido porque ele estava indo para Jerusalém. Uma observação muito simples, mas muito propícia no caso de Jesus. Para nós hoje, esses ataques vão existir também. E cuidado, irmão, cuidado, igreja, para não perder a essência do amor. Há inimigos grandes. Diante de um inimigo grande, a gente fala: ó Senhor, vê o que eles estão fazendo, como a igreja fazia quando Herodes prendia os discípulos, os apóstolos, né? E olha o que eles estão fazendo. Mas tem inimigo pequeno também, sabe? Aquele inimigo que é como uma formiga que você pisa nele. Tem inimigo que ele é inimigo, ele nem sabe ser inimigo. Ele só é inimigo porque ele é um dos que estão cegados pelo Deus desse século. Mas eles são simplórios. Tem inimigo que você vence com 2, 3 palavras. Ele não é capaz de te resistir. Mesmo você sendo manso, ele é tão pequeno que ele não serve nem para o exército de Satanás. Ele está ali só para fazer número, é bucha de canhão, como diz. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Jesus poderia destruir a aldeia dos samaritanos, tal o seu poder, tal a sua força, mas ele não fez. Jesus poderia tirar o fôlego de vida daquelas pessoas que afrontaram ele ali, ninguém entendeu o que aconteceu. Jesus poderia fazer N coisas, mas ele não quis fazer. Por quê? É para a gente ter inteligência espiritual hoje aqui, irmãos. Inteligência emocional e espiritual. Não importa o tamanho do inimigo. No meio de uma perseguição contra a igreja, no meio de uma perseguição contra a sua vida em particular, e você sabe que você é a igreja, pode ter inimigos simplórios, inimigos que você nem gastaria para tirá-los do caminho. Tirá-los do caminho como, por exemplo, simplesmente ignorá-los. São tão inúteis que talvez não sejam nem contados.
Mas aí você estará pecando contra a essência do Evangelho, contra a essência da missão de Jesus. Então nós não resolvemos os nossos problemas por nós mesmos. Nós temos um dono e ele está interessado que, veja bem, você caminhando fisicamente, você mantendo, você vivendo a santidade visível, as coisas que se vê. Então todo mundo vai olhar como que você está indo para Jerusalém. As pessoas vão estar vendo que você é crente. É o sacrifício, por assim dizer. Mas dentro de você tem que haver a essência de um coração puro no que está fazendo. Tal como Jesus na cruz, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa é a questão do profeta dentro de nós hoje, dentro da igreja. Dentro de você, irmão, irmã. Dentro de você, criança. Dentro de você, jovem. Ei, você estudante, quantas afrontas um estudante leva? Quantas afrontas? E parece que não vai dar em nada. E você reage quantas vezes dentro do padrão do grupo. Deixa eu te falar uma coisa, deixa Jesus pelejar por você. Faça igual Josafá, quando Edom, Moabe, os amonitas se voltaram contra ele. Ele estava vivendo o melhor da vida com Deus e ele resolveu clamar a Deus: Senhor, é muita gente, vai dar um trabalho danado, eu já não sei nem o que eu vou fazer. E ele, como rei, juntou o povo, todo mundo em Jerusalém: vamos orar e jejuar, vamos clamar ao Senhor. E o Senhor fala assim: olha, eu não vou, adorem a mim, deixa que eu resolvo isso aí. Vocês não vão ter que pegar em armas. E a Bíblia diz que todos eles acabaram se confundindo e se matando uns aos outros. Eles só tiveram o trabalho de carregar os despojos de guerra. Quando eles chegaram no local da batalha, já não tinha ninguém vivo. Os inimigos os inimigos que eram inimigos de Israel, começaram a se tratar como inimigos. E começaram a se matar. Deixa eu te falar uma coisa. Não suje suas mãos com sangue de ninguém. Não perca a essência. Não perca a essência. Se você está vivendo uma crise existencial, não perca a essência. Olhe bem no espelho e fala assim: eu não posso perder quem eu sou. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu tenho que continuar. Eu estou no meio de uma peleja muito grande e eu não posso perder aquilo para o que o Senhor me chamou e ainda me mantém nessa terra. Deus sabe das suas dificuldades. Deus sabe pelos caminhos que você tem que passar. Então, não perca a essência. Porque se você perder a essência, não tem mais nada para fazer. Já parou para pensar? Não tem mais nada para fazer. Queridos, todos são cegos pelo Deus desse mundo. Eles podem ser mais fortes física e economicamente do que você. Até, quem sabe, intelectualmente, psicologicamente são mais fortes do que você. Mas se ele não tem o nome no livro da vida, ele está cego. Ok? Ele precisa da sua salvação. Tem que haver um norte contemplável por todos na sua vida. Um rumo. As pessoas olharam para Jesus e viram que ele era como quem ia para Jerusalém. As pessoas têm que olhar para a igreja e ver que a igreja está caminhando à sua pátria de origem. Pátria de origem? Pátria de origem. Sua origem não é aqui. Você é daqui como filho de Adão, mas um dia você nasceu de novo. E Jesus disse: ninguém pode ir ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Então você é nascido de Deus, por isso que você está indo para lá, você está voltando para casa. Você nasceu de novo, você agora nasceu de Deus. Que as pessoas têm que ver isso em nós. E eles veem com os olhos da carne, eles não conseguem enxergar de outro jeito. Então eu tenho que manifestar na carne, assim como Jesus manifestou em carne, para me ajudar a ter o entendimento, porque ele não ia me salvar se eu não entendesse o que estava acontecendo. Tá? Então, por favor, sejamos assim para com os outros também. Use a perseguição, irmãos, ou as dificuldades, para mostrar o propósito de Deus ao te enviar. Use a força a seu favor. Use tudo a seu favor.
ao favor daquilo que é o propósito de Deus na sua vida. As pessoas precisam. Não use as dificuldades para lamentar, não use as dificuldades para parar, não use as dificuldades para mostrar as tristezas que você carrega dentro de você. Coloque essas tristezas todas diante de Deus, coloque essas tristezas todas diante daquele que te salvou. Por que eu haveria de ficar confessando as minhas tristezas no sentido de lamúrias e de até procurar que o outro, entender a culpa do outro no que eu estou passando? A igreja tem uma tristeza a mais e uma preocupação a mais do que todo mundo. A igreja tem essa preocupação do que todo mundo. Ela realmente está numa tensão tremenda. Ela é a herdeira da glória, mas a sua glória ainda não é manifesta. E se ela procurar glória aqui, ela está procurando glória no lugar errado. É como procurar água para beber na rede de esgoto. Ainda que tenha água lá que não é para você, aquilo lá não serve. Aquilo lá não serve. A glória da igreja, ela está em Cristo. E Cristo ainda não se manifestou em glória. É só quando Ele se manifestar em glória que a nossa glória será manifesta. Entenda isso. Nós precisamos olhar para um norte bem definido. Nós precisamos ter um caminho bem definido. E enquanto isso, use as coisas daqui. Na parábola do mordomo infiel, Jesus falou, olha, use as coisas daqui para que importa. Até, irmãos, eu estou falando aqui das tristezas, mas até a riqueza. Use para o que é interessante, para o que produz tesouro no céu. Nós não usamos o que nós temos para simplesmente nós mesmos ou nossa família. A vida do crente é uma vida missionária. Ele é mordomo de todas as coisas que vêm à mão dele. E isso é muito difícil de entender. Nós estamos num país capitalista onde manda juntar, ou agora manda se gastar. Não é à toa que o governo está tirando todos os depósitos e está entregando na mão das pessoas porque ele quer que gaste. Ele quer que gaste. O capitalismo depende desse giro. E, então, entenda, nós precisamos gastar. Pegando aí de empréstimo, nós precisamos de gastar com o que é mais necessário. O Senhor Jesus fala, ajuntem tesouros no céu. E não tem como juntar tesouro no céu se não for gastando aqui. Paulo fala, olha, eu me gasto e me deixo gastar de boa mente. De boa mente, porque ele sabia onde ele estava depositando. Por causa do evangelho ele se deixava gastar. Então essa é a nossa vida. Como quem caminha para Jerusalém, como quem caminha na direção daquilo que o Senhor tem nos dado. Queridos, esse é o propósito de Deus para a vida da igreja. Por isso que o ministério de Jesus, ele é literal nessas demonstrações. Elas são muito claras. Jesus está caminhando para Jerusalém. Jesus está caminhando para Jerusalém. E isso tinha um propósito. Isso tinha um propósito. Jesus sabia, irmãos, que a assunção dele era antecedida pela crucificação e morte. Pior ainda, as dores do sofrimento antes da crucificação. A Bíblia não relata que os 2 ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, eles apanharam. Alguns estudiosos dizem que Jesus, quando foi crucificado, ele já não tinha mais a pele das costas. As suas costelas, seu pulmão era visível. Jesus não sangrou só na cruz, não, ele perdeu muito sangue pelo caminho todo. Ele já não estava aguentando carregar a cruz, ou o travessão da cruz, porque ele já passou por horrores tremendos, ele já não tinha mais força mesmo física.
A Bíblia não diz que os outros sofreram esse suplício antes de ser crucificados. Simplesmente diz que eles foram crucificados, podiam estar presos, ó, chegou a sua hora, vamos lá. E pronto. Não devia ser nada brincadeira, né? Não vamos menosprezar aí a dor também, mas a de Jesus parece ter sido levada a um extremo, tá? A um extremo. Lembre-se, o texto diz no início, completando-se os dias para a sua assunção, para voltar ao céu. Estava olhando lá na frente, mas pelo meio do caminho tinha a crucificação. Jesus sabia então que essa assunção era antecedida pela crucificação, mas na sua cabeça ele veio para isso. A igreja também foi nomeada para que ela dê fruto. A igreja sabe para que ela veio. E Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Não aflições para ser salvos. Aflição, apesar de sermos salvos. Tá? Entenda isso. Mas para que foi que Jesus salvou? Os 12 foram enviados, depois mais 70. Jesus disse, olha, eu te envio como cordeiros no meio de lobos. Estranho. Como cordeiros no meio de lobos. É uma figura muito difícil. Isso vai trazer apreensão, dificuldades. A igreja, ainda mais quando a igreja do Ocidente, a igreja do século 20, 21, ela tomou uma posição de triunfalismo. Oh, nós somos o povo de Deus. Oh, irmão, você tem que ser rico porque o seu Deus é o dono do ouro e da prata. Oh, o Deus que cura, então ninguém vai ficar doente. Ah, o Deus que faz, tudo coisas referentes ao viver aqui. Nós sabemos que Deus é o Deus da providência. Ele é o Deus de toda providência. Não está escrito que Deus é o Deus da acumulação de riquezas. Não está escrito que Deus não permite a enfermidade. Tá? Está escrito que Ele é poderoso para curar, sim. Mas que Ele cura todas as enfermidades é muito complicado, porque a gente tem assistido aí, né, alguns irmãos que ficam enfermos, alguns que o Senhor leva em função da enfermidade. Deus usa a enfermidade para levar o irmão, né, para junto dele. E então nós teríamos que estar duvidando do Evangelho ou de nós como salvos se nós colocarmos esse triunfalismo como verdade. No Novo Testamento você vai observar que não há esse triunfalismo. Não há, não tem como. E nós precisamos assumir essa realidade. Até porque Deus está trabalhando com a gente. Na lição da escola dominical hoje, porque Deus permite o sofrimento, você vai observar que existe o sofrimento para aperfeiçoamento. E que é necessário o crente abaixar a cabeça e encará-lo. E todo dia perguntar, Senhor, não deixa eu perder a aula, não. Não deixa eu perder o ensinamento, não. Que eu passe nessa prova. E que tomara que seja a prova, né, irmão? Tomara que seja a prova. Que nós estejamos realmente andando na direção do Senhor e Ele esteja nos provando para nos mostrar quem nós somos, tá? Aos olhos dEle. Então, para que Ele te salvou? Para fazer a obra dEle. Ele veio buscar e salvar os perdidos estão cegos. E como cegos eles atiram a esmo, eles atiram no amigo, mas é eles que Jesus veio buscar. Eu era assim, eu era um desses. Jesus usou outros que em sofrimento, em luta, foram lá e me tiraram da morte, me mostraram o caminho para eu sair da morte. A vida da igreja é essa engrenagem, ela não para. Irmãos, para onde a sua vida está sendo direcionada? Para onde? Depende de você. Para onde você tem olhado? É para lá que a sua vida está sendo direcionada. Olha para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é a razão da fé e Ele mesmo fez valer a fé. No plano espiritual já era dele e Ele fez valer no plano físico para eu ver. É para Ele que eu tenho que olhar. É para Ele que você tem que olhar. Preste atenção nisso. Não deixe de forma alguma
que algo mude aquilo que você tem feito, tem sido chamado para fazer para Deus. Olhe firme para Jerusalém, vá caminhando. Ainda que lá é o lugar de matar profeta, seja o profeta. E agradeça a Deus por estar enxergando isso. Agradeça a Deus, porque aquilo que olho nenhum viu, não tem como, vai se manifestar. E é bom que eu e você estejamos com as lentes apropriadas para enxergar. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos conduza com toda pureza, com mente sã, psicologicamente saudáveis em Cristo, para prosseguir no meio das pedras, no meio das dificuldades, na correria ou na bonança, com muito ou com pouco, sabendo viver para a glória do nome dEle, até o grande dia dEle se manifestar, quando nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe tudo que lhe é querido, todos que lhe são queridos. Que Deus faça de você uma bênção para todos ao seu redor. Que a paz que excede todo entendimento, a graça imerecida e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.